Olá, moçada, tudo bem? Como é a manutenção de uma mega ponte? Você quer saber? Vem comigo, eu te conto. Eu sou o professor Guiar e este é o canal Causos Concretos. O causo de hoje é sobre a terceira ponte de Vitória. Liga a cidade de Vitória à Vila Velha, no Espírito Santo. É uma das maiores, mais importantes e mais belas pontes do Brasil, num cenário deslumbrante. Ela tem 3.339 metros de extensão, portanto, os maiores pontos do Brasil, né? São 60 vãos, com pilares chegando aí até 70 metros de altura. E ela foi construída em concreto armado, menos o vão central, que é em estrutura metálica, é o vão de navegação, por onde entram os navios que vão até o Porto de Vitória. Nós tivemos o privilégio de desenvolver, implantar e acompanhar o plano de manutenção da ponte ao longo de todo o período da concessão, que é de 25 anos. Quando a concessionária assumiu a ponte em 1998, foi preciso desenvolver um plano de manutenção. Ela só tinha 10 anos, então ainda era uma ponte nova, com poucos problemas. E o plano foi desenvolvido em cima do envelhecimento do concreto, envelhecimento da estrutura. Nós envelhecemos, as estruturas também envelhecem. Como é que ocorre o envelhecimento das estruturas? O concreto ele é poroso. E pelos poros entram os agentes agressivos presentes na atmosfera, feito CO2, umidade, as névoas salinas. Então, esses agentes agressivos entram pelos poros e vão lentamente entrando até chegar nas armaduras que estão lá no interior dos pilares, no interior das vigas. Quando os agentes chegam nas armaduras, começa o processo de corrosão, ou seja, a ponte começa efetivamente a se deteriorar nesse período. Então, quando acontece isso, existe uma divisão de águas. Tudo que eu fizer antes da corrosão serão manutenções preventivas. Tudo que eu fizer depois desse processo já será corretivo, muito mais caro, e são intervenções invasivas, né? Então, o plano de manutenção foi todo baseado somente em fazer manutenções preventivas. A nossa ideia era copiar o que se faz com os carros. Quando você compra um carro, independente do modelo, do valor dele, se você for lá no porta-luvas, tem lá um manual de manutenção. Você sabe exatamente quando é que você vai fazer as manutenções preventivas. E outras instruções, né? Como os pneus, o ar nos pneus, baterias, etc. Uma série de informações sobre manutenção. Então, nós queríamos fazer alguma coisa parecida. Então, para isso, nós criamos duas vertentes. Uma vertente de fazer ensaios de campo e de laboratório. Para quê? Para a gente acompanhar esse envelhecimento, de forma que eu consiga saber, em cada pilar, em cada viga, como é que está a entrada desses agentes agressivos e quão longe eles estão da armadura, porque eles não podem chegar nas armaduras. Então eu preciso fazer ensaios para ir acompanhando. E existem formas matemáticas para que você faça a previsão de vida útil. Então eu sei onde estão os agentes agressivos, sei onde estão as armaduras, eu tenho como calcular quando chegar lá e não deixar acontecer. Então esse é uma vertente. Esse plano de ensaios, o plano ele é quinquenal, é feito a cada 5 anos. Então, para isso, a ponte tem 60 vãos. Se eu fizer ensaios em um vão por mês,
ao longo de 60 meses, ao longo dos 5 anos, eu terei inspecionado toda a ponte. Então, né, eu vou fazer ensaio uma vez por mês em um vão, ao longo de 5 anos estarei varrendo toda a ponte com ensaios e conhecendo como está essa penetração dos agentes agressivos. Isso é uma vertente. A outra vertente são uma inspeção detalhada de rotina. O objetivo disso é identificar pequenas fissurinhas que possam aparecer ou pequenos destacamentos, coisas de menor importância. Esse plano já é anual. Então, para ele ser anual, são 60 vãos, então nós vamos fazer uma inspeção, né, todo mês em 5 vãos, de forma que no final do ano eu terei feito uma inspeção, varrido visualmente toda a ponte, né? Dessa forma, eu consigo chegar no manual dos carros. Aquela ideia de chegar nos manuais dos carros. Se você chegar hoje perto da equipe de inspeção e perguntar para os inspetores, setembro do ano que vem, vocês estarão fazendo o quê? Então, no plano está lá, eu estarei inspecionando o vão tal, tal, tal e tal, inspecionando visualmente e fazendo ensaios nesse vão tal. Então, isso é um plano arrojado e foi bastante original aqui no Brasil, né? Para se fazer a inspeção visual, nós utilizamos drones. E você vai pelo solo ou por barco e utiliza drones para fazer essa toda inspeção de rotina. Para as inspeções detalhadas ou os ensaios, são utilizados rapel, né? Existem hoje caminhões, nós chamamos de caminhões plataforma, o caminhão fica parado em cima e tem uma plataforma que vai por baixo da ponte para acesso dos inspetores. Só que esse caminhão ocupa muito espaço na pista, muito espaço, causaria um transtorno absurdo no trânsito. Então, por isso foi abandonada essa ideia, ela é toda ela feita com rapel, né? E tem também as fundações que estão debaixo d'água. Então, essas inspeções são feitas por mergulhadores, né? E dentro do plano a cada 5 anos, né? Bom, as inspeções visuais e os ensaios são feitos nas áreas externas da ponte, mas tem que ser feito também nas áreas internas. E como é que eu entro na ponte? Tem janelas abertas, né? E você entra, né, por dentro, com iluminações adequadas. E um passeio até interessante, parece que está dentro de uma caverna, né? É longa essa caverna, né? E aí você faz as inspeções, faz os ensaios, essas e demais ações de manutenção. Bom, com todas as informações colhidas nas inspeções visuais, nos ensaios, são gerados relatórios, né, indicando como é que está a previsão de vida útil, né, quais são as manutenções preventivas que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se a entrada de agentes agressivos estiver mais rápida do que nós estamos imaginando, então programa-se fazer uma pintura no concreto, uma barreira que vai evitar a entrada dos agentes, né? Mas sempre de forma preventiva, né? Essa ponte tem uma história engraçada dela. É uma ponte muito cara, um investimento muito alto e demorou muito tempo. Então os mais velhos vão conhecer essa história. A ponte começou a ser construída pelo lado mais fácil, que é sobre o solo, sobre o terreno, né? E demorou para ficar pronto, demorou para acabar. O pessoal chamando que é a era do gato, não queria entrar dentro d'água de jeito nenhum. Bom, terminou a parte de solo, começou as obras no mar. E aí já não queria ir para terra, não queria sair dentro d'água de jeito nenhum. Então foi a época do pato, né? Eu confesso que eu sou mais solidário ao gato, porque eu também não gosto de entrar dentro da água, né? Mas depois de 10 anos ela ficou pronta. Um pouquinho mais de 10 anos ficou pronta, exuberante, linda, e foi aberta ao tráfego
foi em agosto de 89. Hoje passam pela ponte 80 mil veículos por dia. E é muito importante, né, quem paga um pedágio, a ponte é pedagiada, né, quem paga a ponte, saber que esse dinheiro é muito importante para a manutenção. Isso é que vai bancar a manutenção, a preservação desse importante bem público, não é? Às vezes a pessoa está passando em cima da ponte, não tem a menor ideia do que está acontecendo lá embaixo. E é muito trabalho, é muita tecnologia que está sendo empregada. Um outro comentário que eu acho muito interessante ser feito é o seguinte: hoje nós temos uma norma de inspeção de pontes de concreto no Brasil, válida para pequenas pontes, médias pontes, grandes pontes e megas pontes. Essa norma é a 9452 de 2016. 2016. E ela preconiza o quê? Toda ponte tem que ser inspecionada visualmente, chama de inspeção de rotina, uma vez por ano. E que a cada 5 anos deverá ser feita uma inspeção com ensaios. A gente fica feliz de saber que nós implantamos esse plano em 2000, ou seja, há 15 anos antes dessa norma, que é uma norma nacional, ser implantada, né? E ela é importante, essa norma, porque nos dá uma tranquilidade como usuários das pontes, como transeuntes das pontes, né, que elas não vão ter acidentes. Então é importante que as concessionárias, as prefeituras, os DRs, né, façam inspeção nas pontes. As concessionárias de rodovia e ferrovia, elas já são fiscalizadas nisso. Tem as agências reguladoras que fiscalizam essa ação e está sendo de fato feito. Mas é importante que as prefeituras, os DRs, né, que são os órgãos estaduais, os DENITs, né, quem tiver ponte, que se cumpra o que está preconizado na ponte, na norma, para que as pontes sejam seguras. E realmente no Brasil hoje nós temos muito pouco caso de acidente de ponte por causa disso. Muito obrigado e até o próximo caso.